nós vamos falar sobre a contestação, o prazo que tem para apresentar a defesa, o ônus, né, da impugnação especificada, o princípio da eventualidade e alguns detalhes que podem ser cobrados na sua prova. Então vamos lá, acompanha comigo, nós vamos fazer aqui a escrita para ficar mais fácil, mais didático, depois você comenta se está gostando da forma que nós estamos fazendo. Então, qual é o prazo que o réu tem para apresentar a sua defesa? Ele terá um prazo de 15 dias para a defesa. É nesse momento que ele vai apresentar todas as teses de defesa. Ele não pode guardar nenhuma tese na manga para depois alegar isso aí de forma surpresa. Não haverá outra oportunidade para ele falar. Então ele tem que apresentar na contestação todas as teses. E se ele não apresentar? Se ele não apresentar, ocorrerá a preclusão consumativa. Então nós teremos aí a preclusão consumativa se ele não apresentar a defesa. Temos aí o princípio da eventualidade, o princípio da concentração da defesa, que está lá no artigo 336 do CPC. Deixa eu abrir aqui o artigo 336. 336 do CPC. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Isso aqui, o artigo 336, nós vamos ter aqui o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa. Aqui é o momento de ele apresentar tudo. Então, o artigo 336 é o princípio da eventualidade. E nós temos também a questão do ônus de impugnação especificada. Ônus de impugnação especificada. Vem dizer o seguinte: se as alegações constantes da petição inicial não forem impugnadas, então o réu tem que impugnar tudo. Se ele não impugnar algum fato de forma específica, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados. Então imagine que o réu tenha comentado um fato, o autor comenta um determinado fato, o réu não fala nada sobre esse fato. Presume-se verdadeiro. Quer ver onde está isso? No artigo 341 do CPC. Olha o que diz aqui. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiros as não impugnadas. Mas são todas que vão presumir verdadeiras as não impugnadas? Não, nós temos as exceções, que seria, se não for possível, a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, e se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, observe, nós temos no artigo 341 o ônus da impugnação especificada, sendo que há exceções. Então, regra geral, o réu tem que impugnar todos os fatos da petição inicial. Se ele não impugnar, vão presumir verdadeiros os fatos alegados e não impugnados. Então, nesse caso, se ele ficar silencioso com determinado fato, praticamente o autor vai ganhar aquilo, mas não é de forma absoluta. Nós vimos os parágrafos, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 341 e eu vou colocar no material para você acompanhar mais tarde. Ora, o parágrafo único desse artigo também diz o seguinte: o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Nesse caso, eles podem então fazer uma defesa genérica. O réu em si não pode fazer uma defesa genérica, mas se do outro lado nós tivermos fazendo a defesa um defensor público, um advogado dativo que foi nomeado pelo juiz ou um curador especial, nesses casos poderá ser feita uma defesa de forma geral e não será presumido verdadeiros fatos alegados na inicial. Na defesa, quando é feita a defesa, o réu terá então que impugnar todos os fatos alegados na inicial e todos os documentos juntados também, é dado vista. Então nós temos aí, que se ele não impugnar, teremos aí
que no caso é a impugnação especificada, conforme o parágrafo único. Se o réu não fizer essa impugnação especificada, o juiz poderá entender que o autor diz a verdade na petição inicial. Por isso, teríamos aí uma confissão ficta. Então, guarde, quais são as categorias que podem fazer uma defesa por negativa geral ou defesa genérica? Está aqui, ó. Quais são? Temos o defensor público, o advogado ativo e o curador especial. Essas três categorias não têm o ônus da impugnação especificada. Anotou? Marcou? Então vem uma pergunta. Depois da contestação, pode o réu deduzir novas alegações? Foi feita a contestação. Então tem a petição inicial, o autor propôs a petição inicial, vem o réu, faz a contestação. Aí a pergunta é, depois da contestação, pode ele deduzir novas alegações? Para responder, nós vamos ter que ir lá no artigo 342. Olha o que diz aqui o artigo 342, e eu vou copiá-lo para a gente colocar no material. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, que surgiu depois da contestação. Inciso 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. E 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então é importante você saber que é possível. Regra geral, não pode deduzir, mas existem essas exceções para que possam ser deduzidas outras alegações. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a estrutura da contestação, como é que ela começa e quais são as preliminares que nós temos que ficar atentos para poder não perder nenhuma questão na prova. Acompanhe aí.